Olá, turma, tudo bem? Aqui é o Juraci novamente. Vamos continuar o estudo dos exercícios do capítulo 3 do Hibbler, né? No vídeo passado eu estudei o exercício número 3.50, né? Que é uma prévia para esse exercício. Quem não assistiu o vídeo eu recomendo que veja, pois no exercício anterior, né, eu fui bem pausadamente, bem passo a passo. Esse aqui eu já vou ir um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão extenso, né? Então esse aqui eu já deixei os cálculos prontos, só vou mostrar para vocês aí para vocês conseguirem deslanchar, né? Voltando, né? Quem não assistiu o vídeo passado do exercício 3.50, volta lá porque esse aqui é o exercício 3.51, que é uma continuação daquele, né? Então vamos voltar. Vamos começar nesse cara aqui, né? Como foi mostrado no vídeo anterior, né? Esse enunciado aqui, ele nos induz a aplicar uma força aqui de 500 newtons em ambos os cabos, né? Porém, a gente calculou no exercício 3.50 que a força no poste ela deverá ser superior à força dos cabos, né? Pois se as forças dos cabos fossem maior do que a do poste, com certeza esse poste aqui ele já não estaria nessa posição aqui retilínea, né? Ele estaria curvado, teria se rompido, porque ó, se nós temos dois cabos puxando com 500 e esse cara aqui só consegue 300, aí você vai me falar, não, mas tem as decomposições. Sim, mas se você fazer essas contas aqui, você vai perceber que precisava de uma resistência muito maior que 300 nesse poste aqui. Mas vamos voltar. Então a pegadinha que tem aqui nesse enunciado é que ele fala aqui, ó, que esses cabos suportam uma tração máxima de 500 newtons, né? Mas ele não diz que ele está sendo tracionado com 500 newtons, né? Mas ele diz que esse poste pode suportar uma compressão máxima de 300 newtons. Ora, como nós vimos no passado, no exercício anterior, né, que essa força, na verdade, ela é superior às outras duas, então podemos aplicar essa força de 300 newtons, dessa tensão de 300 newtons nesse poste, e aí a gente chega nessas duas forças por resultante, né? E mais para frente a gente consegue calcular o peso da luminária, né? Então vamos lá, vamos fazer essa continha aí, né? Como que ficaria isso? Bom, para iniciar, já deixei tudo montadinho aqui, ó. É o que a gente vai precisar para verificar aqui. Na verdade, isso aqui é tudo reprise do vídeo anterior, né? Mas eu fiz questão de repetir aqui só para vai que alguém não assistiu o vídeo, né? Então vamos lá. Ó, a força AB. A força B, né, como nós vimos, é o vetor unitário, né? Então aqui a gente colocou as componentes de força AB, né? Vem de A para B. Então aqui é o vetor unitário dela, essas são coordenadas menos 6 em I, né? Porque seria os 2 aqui, mais o 4. O sinal é negativo porque a força está indo de A para B, né? Porque é uma tração, está puxando aqui para cá. Então nesse sentido aqui é o sentido negativo do eixo, porque a origem está aqui. Então se está ao contrário do eixo positivo, o número é negativo. 3J na força AB. Por que 3J? Mesma coisa, né? Estou vindo de A para B. A coordenada em relação à origem, né, de B e C é a mesma, 1,5. Porém, o A está deslocado mais 1,5 m, né, para o sentido negativo. Ou seja, para eu sair de A para chegar no B, no eixo Y, eu vou andar 1,5 mais 1,5. Então, eu vou andar 3 no sentido de Y, né? Então, positivo 3J. Agora, no eixo Z, né,
que seria o K. Eu estou no ponto A, quero chegar até o plano da origem, né? Então eu vou andar 6 metros. Como é no sentido contrário ao eixo positivo do Z, menos 6. Aqui é o vetor unitário, né? A gente só dividiu as componentes pelo módulo, né, da distância. E a gente sabe que esse módulo aqui é a somatória das componentes ao quadrado, né? A gente chegou numa raiz de 81. Raiz de 81 é 9. Chegamos nesse resultado parcial da força do vetor unitário FAB, né? E simplificando ele por 3, chegamos num irredutível, né? Menos 2/3 em I, mais 1/3 em J e menos 2K do eixo Z, né? Então esse aqui seria o nossa força AB, a força que atua tracionando esse cabo. Agora vamos ver o cabo AC. Vamos começar sempre pelo eixo X, né? Lembrando que isso aqui é tudo uma revisão, por isso que eu estou sendo meio rápido. Ó, estamos em A. Para chegarmos até C, que está alinhado com a origem Y, né? Então vamos lá, sobre o eixo X nós vamos andar 2. Só que nesse sentido contrário com o eixo positivo, então será menos 2. Então, nossa força FAC, ela vai ser menos 2. Do ponto A até o ponto C, no sentido de Y, estou me deslocando dessa intersecção até esse ponto aqui. Então, vou andar 1 mais 1 no sentido positivo, eu vou andar 3. Por isso, 3 em J. E o menos 6K é porque eu estava no plano superior e cheguei no plano da origem. Eu ando menos 6 nesse sentido. Faço a conta aqui de cada segmento dividido pelo módulo. Vou chegar numa raiz de 49. A raiz de 49 é 7. Então chegamos nesse seguinte vetor unitário, né? Menos 2/7 em I, mais 3/7 em J e menos 6/7 em K. A força AO, ela já vai ser uma força de sentido contrário, porque ela é uma força de resistência. Então ela está apontada para cá, né? Aqui é o início e aqui seria a ponta da seta, né? Então, mesmo assim a gente vai fazer a conta de A para O. Só que a gente vai sempre pensar que o vetor está subindo. Então, para eu chegar de O para A, o que eu vou ter que fazer? No sentido de X, sempre no sentido de X. Ó, eu estou vindo no sentido positivo. Então, de O para A, eu tenho 2. Então, a primeira coisa que nós marcamos aqui no vetor OA é 2, que sai da origem e vai para A. Aqui já vimos que está marcado menos 1,5 em J. Por que está menos 1,5 em J? Porque eu estou saindo da minha origem e estou me deslocando para o sentido contrário do sentido positivo. E 1,5 para chegar até A. Agora, já aproveitando a ilustração, para eu sair do ponto O para chegar no ponto A, lembrando que meu vetor está nesse sentido, eu vou deslocar 6 unidades do eixo Z. Então vai ser 6 positivos. Então o que acontece aqui, ó, menos 1,5 em J mais 6K. Aí a gente faz a conta do módulo. Chegamos no módulo aqui de número decimal, né? E aí aqui a gente tem duas alternativas. A gente pode calcular aqui, ó, a raiz desse número decimal, né? Fazer as continhas aqui, né? Isso aqui seria poderíamos trabalhar com essa forma aqui. Eu optei por pegar cada fração e multiplicar por 1, só que de 1 como sendo 2 sobre 2, né? Então aí eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 2 e eu já tenho essa versão aqui que é equivalente a essa, né? Que são os mesmos valores. Ou eu poderia aqui logo de cara, nesse início aqui, fazer essa multiplicação por 2, aí vocês iriam chegar aqui na raiz quadrada de 13, né? Que dá na mesma.
Continuando, né? Então aqui vamos mostrar as nossas forças. Aqui já temos todas as nossas forças envolvidas. Só que nós não podemos esquecer do peso da luminária, né? Que é uma força que atua só sobre o eixo K, né? Então, mais para frente vamos ter que calcular o peso da luminária. E ela vai estar envolvida, né, dentro dos vetores K. Então aqui a gente tem todas as forças separadas, ó. A força AB, a força AC e a força O. E cada componente no seu respectivo eixo de atuação. E agora o que a gente vai fazer? Vamos verificar as condições de equilíbrio, né? Quando verificamos as condições de equilíbrio, né, nós temos que fazer o que a somatória das forças sejam iguais a zero. Então a força AB mais a força C mais a força O tem que ser igual a zero, né? Então, para facilitar, a gente separa todas as forças por componentes, né? Então aqui a gente pegou o menos 2/3 da força AB, que é o I, né? O menos 2/7 da força C e o mais 4/13 da força O, né? E a mesma coisa fizemos com os outros eixos. E aqui, nesse último eixo aqui, que seria o eixo K, a gente tem que lembrar que tem a decomposição da força AB, do cabo AB, do cabo AC, do poste, e também temos a luminária, né, que atua ao longo do eixo K. Por isso que ela está somada aqui, e é o que a gente vai querer saber no final das contas. Bom, como nós falamos no começo, né, a força AO, que é a força que atua no poste, nós já definimos ela como vai ser os 300 newtons, né, que a gente está trabalhando que ela está sendo tensionada no seu limite, né? Então o que a gente faz para chegar nas componentes da força O? Substitui a força AO, né, pelo valor que a gente encontrou no enunciado, e a gente só faz essa distribuição aqui. Fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui. A força que atua no poste no sentido de X é 92,31 newtons. No que atua no sentido de Y é menos 69,23 newtons. E no sentido de K, né, a força do poste, ela resiste com uma força de 276,92 newtons. Só substituindo aqui aquelas forças que a gente acabou de mostrar, né, dos 300 newtons que atua no poste, né? Então, em X nós teremos uma força que vai fazer 92 newtons nesse sentido. Em Y terá uma força que vai atuar nesse sentido aqui, ó, né, no sentido negativo. E no eixo K nós teremos uma força que está resistindo nesse sentido. Só que aí a gente não pode esquecer que vai ter o peso da luminária que vai estar para cá, né? Nesse lado aqui a gente colocou uma somatória, mas esse valor aqui será negativo para garantir a igualdade, né? De posse das forças já calculadas, podemos determinar alguma das nossas incógnitas, né? Vamos começar pela força FAC, né? Vamos começar por essa aqui. Para determinar FAC, vamos pegar essa primeira componente, né, a componente X e a componente Y, e vamos tentar montar um sistema, né? Vimos logo de cara que não é possível eliminar uma componente diretamente. Então vamos escolher essa de baixo aqui, multiplicar por 2 para a gente poder cancelar com esse cara de cima aqui, né? Então vamos lá, multiplicando por 2, vamos ter a seguinte fração: 2/3 de FAB e 6/7 de FAC, e a força que era 69,2 vai ser 138,4 newtons agora.
Agora sim, podemos somar os dois sistemas lineares, né? Vamos montar um sistema aqui, né? As duas equações, né? E com isso vamos ter o que? Vamos ter que o primeiro componente vai se anular conforme a gente premeditou, né? Vai sobrar 4 sétimos de FAC e menos 46,54 newtons, né? De resultante no sentido de K, né? Bom, jogando esse cara para o outro lado para igualar a zero, né? Então o menos 46 fica mais 46, e passando a fração para o outro lado, invertendo-a, vamos chegar que vai chegar num produto aqui, né? E calculando esse produto, chegamos que a força AC é de 80,77 newtons. Então já determinamos uma das forças, né? Agora fica fácil para calcular as demais. Para determinarmos a força AB, vamos pegar aquela segunda equação, né? E só vamos substituir, né? Substituindo a força AC pelo que acabamos de calcular, né? E ainda mantendo a igualdade, passando o valor de para o outro lado como positivo. Depois, fazendo um rearranjo, chegaremos que a força AB é de 103,84 newtons, né? Então, podemos ver aqui na ilustração que já temos todas as forças, né? Nós temos a força AB, 104 newtons, né? Vamos arredondar. Força AC, podemos arredondar até para 81 newtons, que atua nesse sentido. E a força O, que foi no que nós adotamos no início como sendo a tensão máxima resistida pelo poste, né? E agora falta o que? Só determinarmos a força peso da luminária. Vamos então pegar aquela equação dos valores de K e substituir pelo correspondente já calculado, né? Esse FAB aqui será os nossos 103,8, substituir o FAC pelo nosso 80,877 e o FAO pelos nossos 300 newtons, que é o valor de resistência do poste, né? Fazendo essa substituição, vamos chegar nos seguintes valores, né? Que a força AB será, a força AB no eixo K será de menos 69,231. A mesma força acontecerá na força AC, né? Que está sobre o cabo AC, né? E a nossa força sobre o poste será de 276,92. Aplicando a somatória das forças, que é igual a zero, né? E substituindo aqui pelos correspondentes, vamos chegar que menos 69,3 menos 69,23 e mais 279,92, vamos ter o valor do peso da luminária, né? Então, com isso, vamos chegar que o peso da luminária será de 138,46 newtons, né? Peso negativo. Porém, a gente sabe que a força peso atua no sentido contrário ao eixo Z. Então, o peso da luminária será de menos 38,46 newtons, né? Podemos só falar sem o valor negativo, porque o valor negativo é só para indicar a direção, né? A intensidade da força é 138 newtons, né? E se por algum motivo você queira saber a massa da luminária, basta dividir a força peso pela aceleração da gravidade e chegaremos a uma massa de 14,11 kg, né? Bom, galera, é isso aí.
Esse vídeo aqui se encerra agora, né? Como eu já disse, nesse vídeo eu tentei, como eu expliquei no vídeo anterior, né? Não fui tão passo a passo quanto, tão detalhista como eu fui no anterior, né? Mas mesmo assim eu acho que eu também não fui numa velocidade tão exagerada, né? Deu para concluir esses dois exercícios do Hibbler, né? Que é um dos exercícios que a galera tem muita dúvida. Bom, e agora bate com a parte final do livro, né? A parte das respostas, né? É isso aí, galera. Obrigado por assistir, pela paciência, e é isso aí. Vou continuar mandando mais uns vídeos para vocês aí. Vou colocando os links e aí vocês olham. Muito obrigado. Até mais. Bom dia a todos.